Tominha, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse projeto Evervelho. Quem já me acompanha sabe que esse é um projeto que eu fechei em parceria há algum tempo. E quem me acompanha também sabe que eu sou um cara ruim de fechar parceria, né? Eu digo 99% de não em todas as pessoas que me pedem parceria e 1% de sim, né? E a Evervelho é um projeto que eu me tornei parceiro recentemente. Meu papel com eles é o papel de embaixador. Então, meu trabalho é explicar para as pessoas o que o projeto faz. E é uma distinção muito clara, que eu já começo esse disclaimer agora para vocês. Explicar o projeto é uma coisa, vender token é outra. Esse token não é para vender token para ninguém, e meu trabalho não é fazer ninguém comprar token. Né? O nosso trabalho aqui é apenas um trabalho educacional e um trabalho de esclarecimento para que vocês conheçam o que essa companhia está fazendo, porque o que ela quer é que as pessoas saibam o que está acontecendo com ela. Então é um projeto bem bacana, um projeto de inovação na área de tokenização da mineração de Bitcoin. Mineração de Bitcoin, a gente sabe que existe, muita gente curte esse assunto, né? Porra, mineração, cara, que mercado legal. Né? Queria, de alguma maneira, poder me expor a esse mercado, poder entrar nesse mercado. Mas o fato é que entrar no mercado de mineração, dado o grau de profissionalismo que ele chegou hoje, não é muito simples, não é uma coisa para qualquer um. Tem alguns rumos que você pode escolher. Bom, eu quero fazer. Eu posso comprar aqueles nerd miner, né? Aqueles micromineradores, fica minerando no Arduinozinho, do lado do PC. Tem gente que ainda alimenta o sonho, né? Tipo, pô, eu vou colocar um mineradorzinho desse em casa, quem sabe eu acerto um bloco, né? Quem sabe eu acerto um bloco e fico milionário. As chances de você acertar um bloco com um microminerador desse são menores do que de ganhar na loteria, tá? Tem notícias, sim, de mineradores solo que acertam blocos, mas esses caras não operam com apenas um microminer dentro de casa. Eles normalmente têm um setup um pouco mais sofisticado, algum tipo de setup caseiro, como esse que está aqui no meio, que é possível de fazer, mas é muito complexo, ou a galera vai para esse universo da mineração na nuvem, né? Mineração na nuvem. Muita gente acha, inclusive, que o que a Evervelho faz é mineração em nuvem. Mas não é o que a Evervelho faz, tá? Esses setups existem, mas o primeiro é uma coisa muito mais voltada para robista, o segundo é uma coisa muito mais complexa, que não é para qualquer um, e o terceiro, sinceramente, gente, não dá para falar de todas as companhias que fazem mineração em nuvem, mas quem entende de Bitcoin e mineração sabe que mineração em nuvem é muito arriscado, é um mercado, no mínimo, muito delicado para se operar. Então, o que o time da Evervelho faz? Ele teve uma ideia diferente. Eles são uma mineradora e eles tiveram uma ideia de tokenização para permitir as pessoas terem exposição a esse mercado como uma ideia nova. E é uma ideia baseada em teorias de DeFi, teorias de pool de liquidez, teorias de tokenomics, que eu vou explicar brevemente para vocês qual que é a proposta da Evervalue para dar uma nova lente, tá, para essa janela de oportunidade. Basicamente, existem três elementos principais do projeto do Ever. Começando da esquerda para a direita, primeiro tem uma mineradora. Não dá para falar de mineração de Bitcoin sem ter uma mineradora. Então, esses caras, eles nasceram como uma mineradora, mesmo antes do token existir, tá? A história dessa turma, eles mineram desde 2017, para vocês terem noção. Foram evoluindo, crescendo e foram tendo sede, vontade de inovar. Então, depois tiveram essa ideia. Qual que é a ideia? Nós já mineramos. O minerador, ele tem o quê? Bitcoin. Ele tem lucro. Senão ele não estaria operando, certo? Ele vai pagar as contas dele, vai ter lá energia elétrica, manutenção de máquina, aluguel do galpão, toda aquela parafernália que o minerador tem que pagar. Mas depois que o minerador se paga, ele tem lucro. Então, o que, que o time da EVA decidiu fazer? Pegar o lucro e colocar esse lucro num cofre. Literalmente. Pegar o lucro e depositar no cofre. Então, todo dia, eles estão operando com a pau, todo dia compartilha a receita com eles, todo dia eles pegam o lucro da operação, depositam no cofre. Então, existe um cofre de bitcoins, onde bitcoins são depositados todos os dias, que é o lucro dessa mineração. Bacana. Não é Bitcoin, Bitcoin Pool, é o W Bitcoin, porque esse cofre é um contrato inteligente.
A rede do Bitcoin não suporta contrato inteligente. Então, você tem que recorrer a uma rede que suporta contrato inteligente. No caso, eles operam com a rede Arbitrum. Então, na verdade, você tem o lucro da mineração, pega os Bitcoins, passa para a rede da Arbitrum, pega o W Bitcoin, deposita no cofre. Esse cofre é um contrato inteligente da rede Arbitrum. Contra esse cofre foram emitidos os tokens EVA, que é um token do projeto da Evervalue. São 21 milhões de token EVA, não podem ser impressos mais tokens EVA. Então, se inspira no supply do Bitcoin. 21 milhões de Bitcoins, 21 milhões de EVA, honrar o legado do Bitcoin. Os tokens EVA são posse do cofre. Então, se são 21 milhões de EVA, ter um EVA significa ter 21 milhões avos do cofre. Ter 10 EVA, ter 10, 21 milhões de avos do cofre. Só que o cofre cresce todo dia. Então, ter tokens EVA é ter uma exposição a um pedacinho desse cofre que cresce todo dia. Você fala, pô, legal, Casta. Então, se eu tenho token EVA, eu tenho direito a um pedaço desse cofre. E se em algum momento eu cansar da brincadeira e eu quiser pegar o Bitcoin? Eu não quero mais o EVA. Eu quero o Bitcoin que o EVA me dá direito, porque você está falando que o EVA diz que eu sou dono de um pedaço do cofre. E se eu, como dono do cofre, quiser tirar o Bitcoin de lá de dentro porque ele é meu? Tem um mecanismo para isso, que é o mecanismo de queima. Você pode queimar o seu EVA e aí o cofre devolve para você a quantia correspondente de Bitcoin e os seus EVAs dão direito a você. Na prática, funciona assim. Isso aqui é o que a gente chama do preço de queima de EVA. Se eu queimar um EVA, quanto que eu recebo em Bitcoin? E como um Bitcoin é uma coisa muito valiosa, e o EVA é um pedacinho do cofre, a gente não mede em Bitcoin, a gente mede em satoshis. Os satoshis são, né, a menor fração decimal de um Bitcoin. Então, quando você queima um EVA, o cofre vai te devolver um valor em satoshi. Só que como novos Bitcoins são depositados ao decorrer da vida do cofre, o valor que você resgata do cofre vai aumentando. Isso aqui são fotos do próprio site, tá? Da Evervalue. Eles oferecem dashboards para você poder acompanhar. Então, isso aqui, inclusive, eu tirei agora, né? Tirei ontem para montar o slide. Tá aqui, todo dia deposita dinheirinho no cofre, todo dia o preço de resgate está aumentando. E a gente vai falar sobre esse preço já já. Esse é um dos pontos mais importantes do projeto, tá? Hoje, se você tem um EVA, aí você fala, cara, eu quero queimar esse EVA. Quanto é que eu pego do cofre? Você vai pegar 1.567 satoshis, ou aproximadamente $1,70. Tem uns 300 bitcoins no cofre, contra 18.760.000 EVA. Mas, Casta, não era 21 milhões de EVA? Era 21 milhões de EVA, mas quando as pessoas queimam, elas reduzem o supply. Então, quando ele é queimado, ele vai saindo de circulação e os detentores restantes de EVA continuam sendo donos de uma parte maior, proporcionalmente falando, daquele cofre. Tá? A operação é auditada porque o cofre é muito importante. Casta, e se o time for lá e pegar o Bitcoin do cofre e sair correndo para as Ilhas Caimã? Né? O time não pode pegar o dinheiro do cofre porque o cofre é um contrato inteligente, ele não deixa. Nem o próprio time consegue. A única maneira de pegar o Bitcoin que está no cofre é sendo dono de EVA e queimando EVA. E essa operação foi uma operação auditada pela Hacking e pela Certic recentemente, duas auditorias, onde eles levaram nota de segurança em 10 de 10. A operação também é transparente. Ah, eu quero ver o cofre com meus próprios olhos. Pega o contrato do cofre, abre na blockchain. Ah, eu quero saber se realmente já foram queimados aí os EVAs. Abre um contrato inteligente do EVA e vai olhar o EVA na blockchain. Está tudo lá transparente. A liquidez também é majoritariamente on-chain, tá? EVA foi um projeto que não correu para as corretoras. Eles não tiveram essa pressa. Ah, vamos plantar o token, vamos socar o token na corretora. Não. Eles começaram com a abordagem 100% criptonativa. Hoje, você tem uma liquidez de 53 bilhões de dólares de EVA. Liquidez on-chain, tá na rede Arbitrum. O token EVA, ele é um dos top 5 provedores de liquidez de todo o ecossistema Arbitrum. Tem pools de liquidez de Bitcoin com EVA que são maiores do que pools de liquidez de USDT com Ether.
para vocês terem noção. Tá? Então, muita gente fala que pô, a liquidez é pequena. Não é, cara. A liquidez é massiva. E esse também é um dashboard que está disponível no site deles, onde você pode verificar todas as pools e tem os contratos inteligentes para você poder abrir a pool, Dex Screener, ver como é que a pool está, e você pode conferir tudo na ponta do lápis e tirar as suas próprias conclusões. Bom, tem um roadmap interessante, eles não vão só parar nisso. Tem um roadmap de implementar um order book, outra coisa. Tem protocolo de empréstimos, tá? A expansão da planta de mineração, eles estão sempre de olho e estão rolando as conversas também para listar em corretora, porque o projeto ficou grande. E é sobre o crescimento de Eva que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá? Os números hoje são esses. Mais ou menos 0,7 Bitcoin minerado por dia, o que coloca 21 Bitcoins a mais no cofre todo mês, o que dá um piso, né, de cada mês o seu EVA ele resgata aproximadamente 110 satoshis a mais. Tá? Bom, e aqui vem um ponto que é preciso que vocês prestem muita atenção, tá? Quando estudar EVA. A primeira vez que eu estudei esse projeto, e eu estudei o projeto antes de virar parceiro, tá? Eu virei parceiro porque o estudo foi muito bom, e não o contrário. Quando eu fiz o estudo desse projeto, se você fosse queimar EVA no cofre, o cofre te devolvia 60 centavos de dólar. E qual que era o preço de EVA na Uniswap? 61 centavos de dólar. Passa para o tempo de hoje, isso é mais ou menos o intervalo de um ano, o valor de queima do cofre quase que triplicou. Legal, né? Cara, nossa, o valor de queima. O cofre, que antes pagava 60 centavos, o cofre agora paga $1,70. Só que o preço de mercado, que é o que a galera negocia na Uniswap, saíram de 60 centavos para $26. Foi um aumento de cerca de 40, 45 vezes. E isso, óbvio, para quem pegou na época que o preço de mercado estava empatado com o preço do cofre, salvou a out-season de muita gente, tá? Que viu, inclusive, o meu primeiro estudo, ouviu minha primeira palestra. Só que hoje você é confrontado com uma simetria muito grande. E a gente é muito transparente sobre isso. 1,70, que é o preço que o cofre te paga, é o preço mínimo que esse token pode chegar. Porque se o EVA cai abaixo do preço do cofre, você compra ele e tira Bitcoin do cofre e embolsa o lucro. Então é um token que tem um preço mínimo, mas o preço atual ele é 10, 15 vezes o preço mínimo. Isso é um prêmio do mercado secundário contra o mercado primário. Faz sentido que haja um prêmio? Faz. Tá bom? Faça do tamanho dele. Quando você tem um token como esse, não é só o EVA, tá? Outros projetos podem replicar esse modelo. Esse modelo está na blockchain. Outros projetos podem fazer isso. Se você constrói um token com esse modelo, o que você está oferecendo para o detentor do token? Muito mais que um token de governança, certo? Quantas pessoas aí não estão toradas de token de governança que não serve para nada na carteira? Que não tem piso de preço, que não tem nada. Só tem a promessa de uma especulação. Você tem um token como esse, você tem uma parte do seu Bitcoin garantida no cofre, com o seu token, você tem os rendimentos futuros do cofre, a apreciação dele ao longo do tempo, você tem os ganhos futuros da mineradora, se a mineradora expande, ela acelera a mineração, você pode ter acesso a novas fontes de yield, por exemplo, as Bitcoin Treasury Companies, estão socadas de Bitcoin, todas elas estão estudando modelos de negócio que podem ser feitos em cima daqueles estoques de Bitcoin. Existem modelos novos que podem ser feitos em cima do estoque de EVA. Tá? E você está, na verdade, se expondo a um token que tem um lastro físico da operação de uma mineradora. A última renovação que eles fizeram na planta, onde eles modernizaram 2.000 ASICs ao mesmo tempo, foi uma renovação que custou aproximadamente 50 milhões para renovar. Então, é uma empresa que tem um patrimônio físico, né, ultra desenvolvido, que é a planta de mineração. Os ASICs fazem parte disso também. Então, sim, faz sentido que o preço que o cofre paga seja menor do que o preço de você ir no mercado comprar.
Agora, faz sentido que ele seja essa diferença? Bom, o que eu diria para vocês é o seguinte: faz sentido que haja um prêmio, mas na perspectiva do time, não faz sentido se acomodar por causa disso. Porque seria muito fácil se acomodar, né? Você faz um projeto, tem um piso de preço, o negócio de escola, faz 40x, o preço de mercado é 15 vezes o o preço de piso, se acomoda, segue a vida. Mas o time decidiu que não faz sentido se acomodar com isso. Então, qual que é a prioridade hoje do time? E aqui tem alguns anúncios, tá? Que estão sendo feitos em primeira mão para vocês, anúncios oficiais do time. A prioridade hoje do projeto é atacar o gap. É fazer tudo aquilo que pode ser feito para reduzir a distância entre o preço do cofre e o preço de mercado. Isso quer dizer que eles vão impactar o preço semana que vem? De forma alguma. Né? Mas eles vão fazer aquilo que pode ser feito da parte deles para pelo menos honrar a confiança do mercado que colocou um prêmio tão grande em cima deles. Porque quem determina o prêmio ou a distância não é o time, é o mercado. A liquidez do dano é um Uniswap, cara. É um trade que determina. Então, se esse prêmio significa uma confiança da comunidade no projeto, qual que é a melhor resposta que o projeto pode dar? Honrar essa confiança e correr atrás da diferença. Primeiro, aumentar a mineração. Isso aqui são fotos, tá? Da planta nova. A planta nova ela começa com 4 megawatts e meio, mais ou menos 800 S21 Hydro, que vai dar uns 4,5 bitcoins extras a mais por mês. Só que essa planta já tem capacidade projetada para chegar a 30 megawatts ou 5.400 ASICs ou 30 bitcoins a mais por mês. Botar essa planta na operação é o primeiro passo, depois continuar escalando ela, que já tem um contrato de energia assegurado, que é o mais difícil, vão ser os próximos passos desse primeiro plano. Para quem quiser ver um pouco da operação deles, tem um documentário no YouTube, onde eu fui lá no Paraguai, que é onde fica a planta de mineração, e fui visitar as instalações. Eu fui auditar, na verdade, né? Que eu falei, olha, entendi, eu vi o contrato, mas eu só acredito vendo. Então eu quero ir ver as ASICs funcionando. Tá, eles falam, tudo bem, a gente abre para você. Fui lá para o Paraguai, fui ver as ASICs. E, inclusive, eu também vou lá auditar a planta nova, tá? Eu já auditei as pré-existentes e eu devo ir lá no mês de dezembro para auditar a planta nova também. Outro ponto, operar com parceiros. Como existe um token, você pode contratar poder de fogo extra de mineradoras parceiras que estão próximas da região, que têm familiaridade, que têm amizade. Então, existe um sistema de concessionados, onde outras mineradoras ajudam a empurrar a hash rate para a EVA, para ela minerar mais rápido, e esses caras ganham recompensas em EVA. Óbvio, um pequeno prêmio que justifica esse esforço. Mas o cara está vendo que ele está socando o Bitcoin no cofre, então o próprio EVA que ele ganha vai aumentar. Não existe um grande incentivo para esse minerador parceiro liquidar a recompensa dele. Parte ele pode liquidar para pagar suas contas, mas parte ele vai querer segurar, porque ele, outros e a própria EVA, está todo mundo trabalhando para quê? Para acelerar o cofre. Isso significa mais bitcoins. Outra coisa, operar com liquidez. Daqueles dezenas de milhões, né, de dólares que estão em liquidez na blockchain, aproximadamente 30 milhões de liquidez foi fornecido pelo próprio time. Então, o próprio time faz uma receita gigantesca capturando taxas de swap. Ah, legal, né, cara? Então, os caras estão pegando as taxas, papando e colocando no bolso, estão lucrando com taxa. Na verdade, eles decidiram pegar todo o provento da liquidez que eles fornecem e usar os ganhos da liquidez para recomprar e queimar o próprio token para acelerar a valorização do EVA no cofre. Tá? Então, você começa a ter um sistema onde o token ele permite que múltiplas fontes de receita sejam desenhadas. Tá? E começa a ficar uma operação mais interessante do que só uma mineradora trabalhando sozinha. Por último, cofres turbinados. Tá? O time vai fazer um experimento de criar cofres alternativos. Esses cofres não vão ter liquidez absoluta, porque o cofre original, que é o cofre que paga 1,70 por EVA, esse cofre pega todo o supply de EVA. Ninguém fica sem tirar o seu 1,70. Mas por que não criar cofres que são linhas de defesa mais próximas do preço, mas com uma liquidez menor? Te perguntar um cofre com 20 Bitcoin e contra 100 mil EVA.
Então a gente garante o resgate de até 100 mil EVA por US$ 22 no cofre. Então, enquanto o preço sobe, você vai criando cofres mais perto do preço, que não são absolutos, mas que fornecem o quê? Uma linha de defesa contra despejos repentinos. E você começa a dar para o cara uma segurança melhor. Fala, pô, legal, eu tenho cofre 1, cofre 2, cofre 3, e esses cofres são linhas de defesa que dão também o interesse ali para eu manter o meu investimento mais seguro, mais próximo do valor que eu entrei. São estratégias combinadas para fazer isso, tá? Obrigado, Tominho.